Saudações, professor Walter Almeida de Matemática, atualmente lotado na Escola Municipal Anne Frank, da Rede Municipal de Palmas. E só vamos fazer aqui hoje uma pequena revisão do conteúdo de nono ano. Nós vamos começar por aqueles conteúdos mais importantes, separados por bimestre, para facilitar a vida de vocês. E vamos ver aquilo que seria mais importante para vocês chegarem ao ensino médio com a base mais bem construída, tudo bem? Vem comigo, vamos lá? Bom, eu vou iniciar minha fala, não é propriamente um conteúdo de nono ano, você já viu antes, mas é imprescindível que você se lembre. Conteúdo de potenciação. Bom, quando eu falo de potência, eu preciso pensar em base e expoente, não é isso? Mas o que isso significa? Simples. Se eu tenho um número elevado a outro, significa dizer o seguinte, que eu devo pegar essa base e multiplicar sucessivamente pelo valor do expoente. Vamos a um exemplo aqui. 2 à terceira potência. Até a leitura é importante você ter, né? Então, o que isso aqui significa? Que essa base 2 deve ser multiplicada esta quantidade de vezes. O valor da potência determina quantas vezes essa multiplicação deve ser refeita, tudo bem? E detalhe, a gente chama de multiplicação sucessiva, ou seja, a próxima multiplicação, ela multiplica o resultado e não a base. Vamos lá entender isso mais claramente? Eu tenho o expoente 3, então eu tenho 3 multiplicações de 2 por 2, ok? 2 vezes 2 são 4. Para a próxima multiplicação, eu não vou fazer 2 vezes 2, eu vou fazer 4 vezes 2. Então, eu vou partir da resposta. Isso é uma multiplicação sucessiva. Então, 4 vezes 2 são 8. Bom, 3 ao quadrado. Então, eu devo pegar a base 3, multiplicar por ela mesma, 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa imprescindível. Multiplicação das operações. Toda vez que eu for multiplicar a potência, eu sempre vou multiplicar números. E esses números, eles têm sinais, que é o que determina se está antes ou depois da igualdade. Então, você precisa se lembrar que ao multiplicar sinais iguais, mais vezes mais, menos vezes menos, e essa regra também vale para divisão, tudo bem? Mais dividido por mais, menos dividido por menos. Toda vez que você multiplicar ou dividir os sinais iguais, o resultado tem que ser positivo, beleza? E quando os sinais forem contrários, um positivo e um negativo, tanto faz a ordem, mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado será negativo. Essa regra também vale para divisão, ok? Bom, mas quando a gente está no nono ano, quando a gente fala de potenciação, e essa é a base conceitual, a gente volta mais para a questão das propriedades. Quando eu for fazer estudo de propriedade, muito raramente eu me preocupo em chegar a um resultado final. 3 à décima. Eu normalmente não faço esse cálculo. Se a minha resposta ficou 3 à décima, ela vai permanecer 3 à décima, ok? Então, o resultado dessa multiplicação, ela não é tão interessante, mas o processo de construir uma potência única. Então, é aí que eu quero foco. Muita gente me pergunta, é muito recorrente nos meus alunos, se essas propriedades são aplicáveis em bases diferentes. Aí eu te falo que não. Quando as bases forem diferentes, você tem 2 saídas. Resolve cada uma individualmente, depois organiza essa resposta, opera essas respostas de acordo com o que foi proposto. Ou então você vai transformar isso na base que você queira. Mas essa coisa de transformar, ela vai ficar mais evidente lá no ensino médio. Beleza? Por enquanto, somente bases iguais. Então, propriedade de potenciação foi desenvolvida para você pensar em operações de potências com bases iguais. E só. Tranquilo? Bom, a primeira propriedade diz o seguinte, quando você tiver uma multiplicação de potências e as bases forem iguais, você vai repetir essa potência uma única vez e vai somar esses expoentes, o primeiro mais o segundo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, muito embora apareça pouco nos exercícios de nono ano, mas a gente costuma chamar isso aqui de soma algébrica. Pode ser que você subtraia. Quando isso vai acontecer? Quando os sinais das potências forem diferentes. Vamos tentar gerar algum exemplo para ficar mais claro. Mas, inicialmente, vamos pensar em aplicação simples, só o conceito. Então, eu tenho a multiplicação de bases iguais. O que eu vou fazer? Eu vou repetir uma vez e vou somar esses expoentes. 2 mais 6, que vai me entregar um 8. É óbvio que quem tiver habilidade vai fazer isso aqui. 2 mais 6, 8, e não precisa nem escrever essa etapa do centro.
Estou deixando a etapa do centro por uma questão de tática, tudo bem? Se você tem a habilidade de fazer isso rápido, faça. Você vai economizar espaço, né? Bom, então vamos à segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: se você tiver uma divisão de potências com base iguais, lembrando que a divisão, o uso mais comum é na fração, mas ela poderia ser escrita assim também, viu, gente? A regra é a mesma, não muda. Então o que eu faço? Vou repetir essa potência uma única vez e vou subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo, ou o primeiro menos o segundo expoente. Tudo bem? Então agora eu vou aplicar esse pensamento aqui. Bom, a base é idêntica, é uma divisão, então você repete uma única vez a base e você vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Percebam novamente que se você tiver a habilidade de fazer esse cálculo de cabeça, você pode, muito tranquilamente, 8 menos 6, 2, e já anotar. Você não precisa transcrever esse passo, ok? Eu faço reafirmando por uma questão de deixar mais claro para quem tem dificuldade. Bom, terceira propriedade de potenciação. É uma potência de outra potência. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa base uma única vez e vou multiplicar o expoente de dentro vezes o de fora. Então vai ficar m vezes n, tudo bem? Bom, vamos ver isso com números que normalmente vocês entendem mais claramente. Eu tenho 5 ao quadrado e elevado ao cubo. Bom, vou conservar a base, escrever uma única vez e vou fazer assim, 2 vezes 3, que fica 5 à sexta. Novamente, se você tiver habilidade de fazer mais rápido, já está explicado. Bom, a quarta e última propriedade, ela diz o seguinte: nós temos a raiz de uma potência. Como resolvê-la? Simples. Vou repetir essa base uma única vez, como em todos os casos, e vou fazer o seguinte: o expoente de dentro dividido pelo de fora. O professor ficou doido. Vamos ver como é que fica? Bom, eu tenho a raiz quarta de 2 à oitava potência. Então o que eu vou fazer? Conservo a base e vou pensar na divisão. O de dentro dividido pelo de fora. Eu posso escrever assim. 8 dividido por 4 dá 2. Mas eu também poderia ter feito assim, olha. Ok? É óbvio que essa notação é mais comum, mas não te impede de imaginar dessa forma e ir para a resposta, tudo bem? Como você vai organizar esse pensamento na sua cabeça é muito seu. É até importante que você tenha essas estratégias individualizadas. Eu penso mais fácil por esse caminho, então eu vou por ele. Mas é interessante que você enxergue todos os caminhos. O problema, às vezes, ele pode escrever assim, mas ele também pode ser escrito assim, ok? Então, a gente usa quase 100% das vezes nesse modelo. Mas se tiver escrito o problema com essa organização, você também precisa saber sair, tranquilo? Bom, o meu quinto exemplo, nós já temos uma situação meio louca, olha lá. 9 à quarta vezes 3 à sexta. Professor, 9 não é 3, então a primeira propriedade não cabe aí, né? Por que primeira? Porque eu teria a multiplicação de potências, né? Mas as bases são diferentes. Aí é que está a jogada. Aqui, eu vou tentar mexer nesse 9 e fazer com que ele fique 3. Ou mexer no 3 e fazer que ele vire o 9, tudo bem? E tem como? Óbvio que tem, não é isso? Você se lembra que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado? 9 não são 3 vezes 3? Bom, 9 são 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, perfeito? Então eu posso trocar esse 9 por um 3 ao quadrado. 9 à quarta vezes 3 à sexta. Então, conseguiram perceber que eu consigo escrever o número em função da base que eu preciso? Essa é que é a artimanha do negócio, esse aqui é o pulo do gato. Então, aqui cabe a terceira propriedade. 2 vezes 4, 8, então eu tenho 3 oitava
vezes 3 a sexta. Então aqui eu apliquei a primeira propriedade, vamos chamar de P1, ok? Aliás, a terceira, né? Aqui, perdão, a terceira. Bom, e agora aqui eu vou aplicar a primeira, porque é uma multiplicação de bases iguais. Repete a base, 8 mais 6, 14, e aqui eu terminei minha potenciação. Tranquilo? Então perceberam que eu consegui enxergar um número dentro do outro? Bom, vamos à sexta e o último exemplo aqui. Então eu tenho 3 oitava, aqui já cabe a terceira propriedade. Já sei que 8 vezes 2 dá 16. 9. Novamente eu tenho 9. Eu já sei que ele vai virar 3 ao quadrado. Então eu vou pensar nele aqui. 9 vale 3 ao quadrado. Se ele está elevado à oitava, então é 3 ao quadrado à oitava. Então eu vou poder aplicar a terceira propriedade. 2 vezes 8 é 16. Então eu tenho 3 à 16ª. Ok? Bom, aqui eu posso aplicar a segunda propriedade, que é uma divisão de potências com bases iguais. Perfeito? 16 menos 16 dá 0. E aqui eu pensei na segunda propriedade. E todo número elevado a 0 é 1. Perfeito? Perfeito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Aqui, vamos repetir o processo daqui. Olha que interessante. Eu não sei o resultado de 3 elevado a 16ª. Ia ficar muito grande. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Já estou em 81 e só fiz 4 multiplicações. Faltam 12. Imagina que número grande, não é isso? Não tenho obrigação de saber de cor. Porém, eu também posso ver o seguinte. O numerador, 3 à 16ª, é idêntico ao denominador, que é 3 à 16ª. E toda vez que eu divido um número por ele mesmo, o meu resultado também é 1. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, eu posso ser mais burocrático e ir aplicando as propriedades, e isso é importante que você faça lá no começo, que você treine bastante as propriedades para que elas fiquem na sua cabeça, para você poder acessar rápido, mas também é importante fazer algumas pequenas deduções lógicas para te fazer ganhar tempo, né? Esse ano vocês não farão prova seletiva com questões para serem respondidas para os colégios de ensino médio. Vocês vão ter o acesso por currículo. Eu já vinha avisando isso aos meus alunos há algum tempo, antes da pandemia, e chegou antes do que eu esperava. Por um momento muito ruim, mas chegou. E eu sempre digo para o meu aluno, cuide do seu currículo. Tenha as melhores notas que você possa ter. Você não sabe se amanhã isso vai ser o teu ingresso para o teu sonho. Para 2021 já é a realidade para quem quiser ir para o Instituto Federal. Eu não sei como será ou como foi a seleção para o Colégio Militar, mas acredito que se desenhe pelo mesmo caminho. Então, por mais estranho que pareça, você precisa estar pronto para diferenças. Tranquilo? E pensar rápido te faz ganhar tempo. Numa prova escrita, se você for descrever todas as propriedades e colocar bonitinho, como a gente pede normalmente nos exercícios, te leva muito tempo. E em toda a seleção, o tempo é um dos seus adversários. O desconhecimento, a preguiça, são os adversários mais fortes. Mas o tempo na prova também é um adversário forte, tudo bem? Então, se você puder pensar mais rápido e construir caminhos seguros, certos e rápidos, você vai chegar mais à frente com um resultado melhor, tudo bem? Então, galera, acabamos de fazer a revisão de potenciação e suas propriedades. Logo de cara, a equação de segundo grau já vai precisar muito disso aí, como também precisaríamos em produtos notáveis no 8º ano. Então é imprescindível que você se lembre bem, porque você não vai conseguir fazer um ensino médio com qualidade sem isso aí estar na ponta da língua, ok? No primeiro ano do ensino fundamental, é função exponencial. Você vai usar isso como nunca usou na vida. Você vai almoçar e jantar com isso aí na ponta da língua, ok? Então não deixe para depois. Mate logo essa dúvida, aproveite essa explicação rápida, tranquila e arrocha, viu? Então fique com Deus e até a próxima.